Muito obrigado, Rose. Imagina. Joia, vamos lá. Só me apresentar aqui para vocês. Bom, não sei se vocês estão me vendo, eu acredito que sim, né? Meu nome é Nilson, né? Sou líder funcional da Decisiva Consultoria e eu espero, dentro desse pequeno tempo nós temos hoje, conseguir passar para vocês um pouquinho do que a solução nossa pode ajudar a empresa de vocês, né? Já temos aí uma longa estrada aí implementando soluções em diversas empresas e vamos seguir. Então, assim, eu pretendo passar um pouco até rápido pelos slides para poder ter um tempo maior no final para conversar um pouco com vocês, entender um pouquinho das necessidades e passar um pouco da experiência nossa aqui para poder atender seus problemas ou alguma coisa que a gente possa apoiar nos seus processos. Bom, deixa eu pegar aqui e ativar o... Ótimo. Bom, então a Rose fez os agradecimentos, mas eu vou agradecer novamente a presença de vocês, a participação. Essa aqui é a nossa agenda de hoje. Vou fazer uma breve apresentação da Decisiva. Decisiva, a empresa é uma consultoria, né, que ela já há vários anos vem atendendo aí diversos tipos de empresas. Esse aqui é o nosso roadmap. Ela começou como consultoria mesmo, né? Aos poucos ela foi se consolidando como uma empresa voltada a soluções. E agora, a partir de 2018, já vou resumir, nós focamos totalmente as soluções na suíte logística, que ela transformou num produto, né? Então, nós temos um produto SAP com namespace próprio, tá? Ela está implementada em diversos clientes, com controle de versionamento em clientes. E a partir de 2018 nós consolidamos as soluções que originalmente era focada na execução. Então, ela tinha um foco muito grande na administração do cálculo do frete, né, em si. Mas a partir de 2018 nós conseguimos colocar na solução funcionalidades já além da parte de execução, já trazendo a solução para o planejamento e a conciliação. Essa aqui nós chamamos de mapa de funcionalidades, né? Ela está sempre sendo atualizada. Eu acredito que já está faltando algumas coisas aí que a gente vem implementando, mas qual que é o ponto positivo aqui, o que a gente pode destacar como o viés das soluções da Decisiva? Nós temos um grande foco na parte de implementação de cálculo de frete, tá? Nós utilizamos a ferramenta do SAP que vocês já possuem, que é o módulo do Transportation, e nós, com outras soluções que são agregadas aos fluxos de processos de compras, vendas e transferências, nós criamos diversos módulos que podem ser implementados individualmente ou em conjunto, né? Mas eles, de alguma forma, algum deles deve conseguir apoiar vocês nos seus processos, tá? Então, basicamente, o que acontece? Se a gente falar de vendas, nós já atuamos desde a colocação do pedido, quando já existe uma necessidade de se saber o quanto seria o frete para aquela venda, né? Para colocar um preço do produto, mesmo pensando num horizonte de meses que podem começar a realmente produzir e entregar para o seu cliente. Para compras, nós temos os cenários que atendem as particularidades de fretes que são muito grandes, né? Sendo MRO um dos mais complicados e mais difíceis, né? Mas nós temos uma solução já que atende, onde um caminhão pode estar carregado com dezenas de produtos numa carga fracionada, e a solução consegue apoiar já em trânsito para iniciar-se uma validação de desses cálculos de fretes individuais dessas mercadorias
E na chegada também da empresa, como administra esse recebimento do caminhão, como que a mercadoria ela acontece as suas validações, em paralelo está acontecendo o frete. Então vou procurar passar para vocês um pouquinho dessa experiências nossas aí de execução de processos complexos. Esse exemplo, né, uma carga fracionada, um caminhão com, exemplo, 300 CTS, 500 notas, pode ter 800 ou mais de 1.000 pedidos aí dentro de um único caminhão. Isso é rotina em várias empresas. Então, a visibilidade, como que está a situação de cada nota, qual que é a situação de cada frete, como que as tabelas estão sendo comportadas. Então, isso, nós já temos soluções que conseguem apoiar nesse processo. Conforme eu falei, nós temos uma base SAP com namespace próprio e em cima das próprias necessidades dos nossos clientes, nós desenvolvemos uma solução na web. Então, nós temos uma área de colaboração, onde transportadoras utilizam para receber as notificações, para fazer os agendamentos, para aceitar demandas de transportes. Tem todo o processo de agendamento também para retiradas nas empresas ou entregas, tá? Depois a integração com o módulo de gestão de pátio, gestão de filas e até o processo do check-in do veículo na empresa e o check-out. Vou passar aqui. Bom, o tema da live hoje, ele está um pouco assim, ele está bem voltado à parte de fretes, né? Mas eu vou falar um pouquinho porque o frete, ele é uma das atividades que acontece na empresa, que é de fato importante. Em muitas empresas é a segunda conta, a segunda maior conta, ou a primeira, em alguns casos, devido à localidade da empresa. Mas o frete, ele é o foco aqui da apresentação. Mas eu vou passar um pouquinho sobre como que a solução nossa, ela utiliza de vários recursos, vários módulos, para poder garantir no final que o seu frete seja calculado adequadamente e que os pagamentos ocorram da melhor forma possível. Ô Nilson, bom dia. Só por uma gentileza, se puder deslocar um pouquinho só essa barrinha da live decisiva, aquela à direita ali, um pouquinho mais para a direita. Se eu abaixar... Tá ótimo, obrigado, viu? Aí, obrigado. Bom, vamos lá. Aqui eu registrei alguns pontos, alguns problemas comuns que são que a gente identificou em empresas. A gente identificava, sei lá, uns 10, 15 anos atrás e até hoje ainda nós nos deparamos com essas situações em empresas de grande porte, tá? Muitas tabelas de fretes ainda continuam sendo administradas em planilha Excel. O contrato feito com as transportadoras, ele não é muito claro, muitas vezes, tá? Esse contrato, ele é meio acontecem registros que se perdem, e o domínio dessa informação que é registrada em contratos para os diversos tipos de fretes que ocorrem numa empresa, base, origem, destino, tipo de mercadoria, tipo de veículo. Então, todas as informações, geralmente elas se perdem ou elas se tornam conhecimentos de poucas pessoas dentro da empresa. Nós sabemos que também tem muitos casos, muitas empresas ainda aqui trabalham com fretes sem conferência ou são conferidos assim por amostragem. Os custos de fretes não previstos, que são aqueles que acontecem após o início de um transporte ou fora a tabela, que seria uma necessidade de um ajudante, ou quando tem uma estadia, quando acontece algum evento não previsto em contrato ou previsto de forma muito genérica. Então, isso torna muito complicado uma conferência, e essas regularizações acontecem muitas vezes de forma acumulada até. A gente já pegou casos de transportadoras aí que entraram assim com uma solicitação de cobrança de um valor bem alto, de diversas atividades, e de algum momento eles acabam conseguindo receber, porque de fato eles têm direito, né, em muitos casos é devido, mas é a falta do controle de cada situação que ela traz essas situações, né? Bom, muitas empresas já têm o cálculo de frete também acontecendo em alguns cenários, geralmente não atende todos os cenários, que é muito complexo,
e as configurações, as formas que foram implementadas no passado, que eram base arquivos no padrão Connembi lá, então hoje eles não é utilizado os XMLs dos arquivos eletrônicos, que são das notas, do CTEs, do MDFE, que seria o consolidador de CTE. Bom, pedágio é uma grande luta para todos. A gente sabe que ele por lei as empresas são obrigadas a fazer antecipação. Muitas vezes, em muitos casos, não acontece isso. E aí acontece das empresas pagarem o pedágio dentro do CTS, pagando impostos indevidos, também sujeito a multas. Bom, os fretes de entrada, geralmente o melhor desenho dentro do SAP, né, a melhor configuração e a mais adequada, é ele seguir para o estoque junto com o material como custo complementar de aquisição. Em muitos casos, as empresas lançam como despesa e, em muitos casos, também lança como débito posterior. Então, lançamentos pagos como se fosse uma máquina de escrever, né? Pode colocar 100, 1.000, 10.000 e é muito complicado de demonstrar e validar isso. A aprovação desses fretes são muito complicados. Bom, fora isso tudo, nós sabemos que temos, mesmo as empresas que têm frete calculado em tabelas, rotinas, tem aqueles fretes que são emergenciais, os fretes spot. Então, eles não têm controle claro, é um problema grave das empresas, esses fretes, e mesmo quando são base tabelas, mas que eles fogem da rotina, ele tem um adicional. E o histórico disso, né? Porque se você faz contratação hoje, faz amanhã, depois daqui 6 meses vai contratar de novo, você não tem nenhuma base para saber quanto que já foi pago por aquilo, então isso é uma dificuldade das empresas. E o provisionamento, né? Então, quando acontecem as viradas do mês, muitas empresas ainda não conseguem ter a conta frete clara de como que está hoje, o quanto estão devendo para as transportadoras, quanto que vão pagar, quando vai chegar uma fatura. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das soluções que eu vou destacar nessa apresentação. Ela está bem resumida, tá? Conforme eu falei. Mas o que acontece? A gente vai dar um foco aqui na parte de cotação de fretes, que aí eu tenho 3 destaques, seriam frete referência, frete contrato e o bid, né, que são as ofertas. O frete referência eu comentei um pouquinho no início da apresentação, que é, por exemplo, quando uma empresa, uma área de vendas, começa a desenvolver uma nova praça e ela precisa ter ali um valor de frete para poder até aplicar ao preço do produto para aquelas novas cidades. E é uma das solicitações que acontece da área de vendas para a área de logística, né? E a logística precisa, de alguma forma, passar essa informação para a área de vendas. Então, esse frete referência, nós temos um fluxo para poder chegar nele. Aí, eu vou demonstrar em seguida aí que é a área de torre de fretes, que é uma central de fretes, que é bem comum hoje nas empresas, como que elas recebem essas solicitações de transporte, as solicitações de fretes, como que ela aplica, como que ela apresenta esse frete referência para a área de vendas, e depois, lá no futuro, daqui 6 meses, quando começa a acontecer as entregas para esse cliente, onde de fato ele tem que contratar as transportadoras, que ele tem essa referência, essa base, até para poder buscar um frete muito próximo daquele que foi apresentado, dentro de uma meta, né, para poder ter margem nos produtos, nas vendas. Bom, frete contrato é a rotina de todas as empresas que, de fato, trabalham com transportadoras. Então, esses contratos, eles acontecem. Então, nós temos um fluxo para poder receber essas informações das transportadoras, que são informações que nós trazemos de uma forma diluída, né? Então, dentro do contrato, vocês têm as tarifas que são base veículos, base origem e destino, alguns casos aí também quilômetro. Então, a variedade é muito grande de tabelas e fretes. Então, nós temos um caminho simples, né, de receber essa informação, ela é estruturada para fazer uma carga e ela segue para uma aprovação. Isso podendo fazer uma carga inicial e também um reajuste de massa. Temos o fluxo de bidding, que ele vai concluir também como se fosse uma tabela, mas ele recebe-se uma demanda, uma solicitação de alguma área para uma cotação, uma oferta,
ele pode resultar em uma tabela de frete efetiva ou uma tabela base histórica também. E o bidding, hoje, em muitos casos, ele se transforma numa ótima ferramenta, porque ele pode dar uma flexibilidade de atendimento a um frete, visando até uma melhor negociação. Bom, então as tabelas de frete são base, na prática, né, na execução, já são base contratos e base fechamento de uma oferta, num bidding, de uma negociação. A simulação de frete, ela é uma ferramenta nossa que ela permite a diversas áreas acompanhar as tarifas, como estão aplicadas em determinada data, ou como foi no passado, e os seus adicionais, componentes de fretes. A solução nossa, ela está focada em todos os cenários, então, assim, nós temos cálculos de frete para vendas, compras, transferências, usando as melhores práticas e até adequando às necessidades de empresas. Então, frete de despesa, o frete de vendas, geralmente é uma despesa que ela é calculada, base folha de serviço, pedido automático, utilizando Transportation. Para compras e transferências, no melhor cenário, é utilizado o custo complementar de aquisição. Tá? Então, os fretes são calculados e depois eles seguem para o estoque junto com a mercadoria, onde as empresas têm a condição de escolha de como faz o rateio de como é distribuído esse frete para os materiais. Para cálculo de frete, nós precisamos de uma solução fiscal, né? Então, nós temos dentro da decisiva, da solução da decisiva, diversas tabelas fiscais que nós já começamos a entender e trabalhar elas no início do processo, para quando chegar no momento de fazer a validação do frete calculado para o frete cobrado, nós estarmos alinhados e conseguir validar todos os componentes do frete. Então, nós validamos tarifas, validamos peso, dados de notas, validamos os impostos também. Já nas soluções mais recentes da decisiva, nós puxamos, conforme eu comentei, a parte da execução para a parte de planejamento. Então, nós criamos um conceito de formulários, onde é possível configurar todos os cenários que são realizados, né, no dia a dia pelas empresas, seja cenários mais simples de origem e destino conhecida, numa transferência ou numa venda, a cenários complexos, que seriam cenários de conta e ordem, cenários de puxada, de importação, armazém, porto, planta, e entre outros. Bom, nas criações das solicitações de transportes, nós definimos claramente já no início do processo qual a origem, qual o destino, qual é o tomador, e na distribuição de demandas nós atendemos diversos cenários, que sejam base contrato, base bidding, e cenários também de transbordo com mais de um modal, trabalhando mais de um modal, né? Seria rodo, ferro, ferro, rodo, ferro, combinações desse tipo. Considerando a colaboração dos parceiros, através do portal de parceiros, nós temos uma área para suas transportadoras, seus clientes, seus fornecedores apoiarem nos processos ou terem agilidade e transparência nos processos de carga e descarga. Quando as transportadoras recebem demandas, elas podem realizar o aceite dela, fazer os agendamentos, e nós temos a condição de antecipação do valor do pedágio. E o valor do pedágio antecipado, ele está no contexto de um frete de saída, onde vocês têm uma origem em uma planta, que seria um cenário mais simples, ou num cenário também de logística reversa, de uma devolução, ou num processo de compra, onde a origem está em um fornecedor. Então, em todos os cenários, nós conseguimos fazer a antecipação do valor do pedágio. E ele é considerado no cálculo do frete, tá? Se ele foi comprado de fato ou não. Bom, para fazer toda a automação da validação e amarração entre os documentos, nós utilizamos os documentos fiscais, que são as notas fiscais, os CTEs, e o agrupador de CTEs, que é o MDFE. Então, nós temos um monitor de recebimentos, que ele concentra os XMLs, ele tem interligação entre os documentos, então de um CTS você vai para uma nota, você vai para o seu MDFE, e aí vocês conseguem ter toda a visibilidade
de como que foi calculado um frete e rastreabilidade total. A partir dos documentos fiscais, do processo de planejamento, de como aconteceu a transportadora realizar o carregamento, seja numa origem de um fornecedor, ou numa planta, ou uma remessa, uma entrega para um cliente, nós temos toda essa administração de informações. Então, nós temos uma solução chamada gestão de divergências, que ela aplica as regras estabelecidas em contrato e regras de negócios para garantir que as tarifas estão sendo cobradas, os impostos estão sendo cobrados, estão sendo feitos de forma adequada. No conceito de eliminar um débito posterior, então as despesas não previstas, que seriam as ocorrências de fretes, a gente tem uma solução voltada a esses tipos de documentos. Então, são os CTS complementares, por exemplo. Então, num fluxo desse, a solução, ela identifica uma ocorrência, ela gera uma alçada de aprovação, após a aprovada, essa ocorrência, ela segue para a transportadora, através de um comunicado mesmo no portal, uma notificação, e a transportadora emite um CTE complementar. A partir do próprio monitor de recebimentos, é recebido o CTE complementar, é verificado se ela cobrou exatamente o valor que foi aprovado como uma ocorrência, por exemplo, de estadia, e aí acontece a validação automática ou é gerada também uma divergência. E se tiver uma necessidade de criar uma ocorrência de crédito para a transportadora, então vamos considerar que teve algum problema lá no caminhão dela dentro da planta, que aconteceu, sei lá, alguém furou o pneu dela, aconteceu algum problema com a transportadora, ela tem o direito a um valor, ou um reajuste de tarifa. Então nós também temos as ocorrências de crédito. Bom, alguns benefícios das soluções da suíte logística, né? Então, nós temos um processo proativo. Então, o que é comum em muitas empresas é a empresa trabalhar conferindo o que a transportadora cobra, tá? Então, a transportadora emite faturas, emite documentos de cobrança, nossos fiscais de serviço de transporte, CTS, e as empresas têm que validar isso aí. Então, na solução da Decisiva, o fluxo ele é invertido, né? Ou seja, a empresa ela recebe os contratos, administra os contratos e as tabelas, calcula-se os fretes e ela apresenta para a transportadora quanto vai ser pago em cima dessas condições. Aí tem processos facilitadores de agrupamento de fatura, são os processos de conciliação. Todos os cenários, nós procuramos trazer ele para um cenário claro e bem padronizado. Então, as informações são organizadas de forma que quem faz a aprovação de uma tabela de frete, ele aprova uma tabela que é de rotina, de contrato, ou se cair num fluxo de bidding, que ele vai se transformar numa tabela, ele cai na mesma alçada, na mesma transação. Então, na colocação da tabela existe um padrão. Na colocação de uma solicitação de transporte, quando qualquer área da empresa precisa de uma demandar algum transporte, ele tem um caminho. Depois, no atendimento, nós temos fluxos que acontecem diretamente no SAP e tem fluxos que permitem a colaboração dos parceiros. Em muitos casos, os processos padronizados, eles podem acontecer de forma totalmente automática. Vou dar um exemplo. Se ele tiver um cenário que sai de um porto e está indo para um armazém, então tem toda uma movimentação ali de vários caminhões ali fazendo a retirada das mercadorias do porto e colocando para o armazém, e vocês não têm unidades, plantas, né, para poder fazer o recebimento e o controle de cada um desses veículos. Então, nós temos todo um conceito de padronização de cálculo de frete, que ele é base agenda, base origem e destino em cima de uma demanda de solicitação de transporte bem definida, com a definição clara de quem vai pagar esse frete e as regras fiscais aplicadas, tá? Então, existem muitos cálculos de frete que nós executamos que ela não tem ação nenhuma de pessoas, né? Ele entra por configuração, identificando os documentos que estão sendo emitidos e realizando toda a conciliação, a aprovação de forma automática. E aí, então, com isso, seria esse padrão de cálculo de fretes, todos base demandas claras, com origem, destino, tomador, regras fiscais bem definidas,
e todos os documentos envolvidos de forma amarrada, vamos colocar assim. As soluções da Decisiva, ela permite implementação modular, então, conforme eu passei naquele mapa de funcionalidades ali, tem algumas que é voltada a pedágio, tem outras que é voltada à parte de impostos, tem outras que são agendamento, tem a gestão de pátio. Então, cada uma das soluções, de alguma forma, pode colaborar, pode apoiar algum processo já existente dentro da empresa. Então, se hoje você já tem um processo já implementado, tem uma mensageria, um GRC rodando, a solução entra para apoiar, focada no cálculo do frete ou focada no controle, tá? Eu estou falando bastante de cálculo de frete, mas a solução é muito utilizada mesmo em controle de portaria, para poder registrar a chegada de um veículo, o trânsito dele dentro da empresa e a saída. Foi até uma das lives já recentes que nós fizemos. Bom, existe uma centralização das atividades de torre de frete ou central de fretes, um canal único de recebimento de demandas, onde ele pode avaliar e pode devolver se não tiver de acordo, se estiver recebendo alguma coisa muito fora do padrão, tá? Vamos dizer assim. Então, ela traz um alinhamento entre as áreas da empresa, das diversas solicitações de transportes e o atendimento das torres de fretes. Bom, todas as empresas, todas as áreas de TI também têm um backlog grande, né? E as áreas de negócios e impostos, elas estão sempre tentando corrigir algumas situações, e então a gente entende que a solução da Decisiva, ela apoia bastante no atendimento desse backlog. Inclusive, as nossas implementações, a gente tem entendido que muitas vezes elas estão focadas em atender pontos de auditoria, tá? Então, pontos de auditorias, eles são abertos, geralmente com uma criticidade alta, e muitas vezes as soluções não são simples para poder atender, mas nós, dentro de nossas soluções, nossos fluxos de atendimento, utilizando informações fiscais, utilizando as próprias rotinas das pessoas e dos documentos dentro do SAP, que são as ordens de vendas, os pedidos de compra, contratos, nós conseguimos atender esses pontos de auditoria, garantindo a segurança no todo o processo de cálculo de frete. Isso, ele gera uma redução de retrabalho, né? Minimiza riscos de autuações fiscais, e com isso nós conseguimos eliminar lançamentos de débito posterior, fazendo processos proativos e sempre buscando um provisionamento das despesas. Já nas últimas implementações, conforme eu passei, nós temos já um processo já de planejamento dentro da solução. Então, além de planejar com o conceito de garantir que cada uma dos pátios das empresas estão recebendo os caminhões adequados, conforme as suas regras de carga e descarga, nós também temos um controle de capacidade. Então, vamos considerar que uma planta tem uma capacidade de receber 50, 100, 300 caminhões por dia, ou tantas toneladas. Então, existem regras que nós aplicamos que já vão permitir essa gestão de capacidades de expedições e recebimentos de cada uma das plantas. Então, tem plantas que... Nós temos diversos tipos de pátio hoje, né? Assim, pátio de ferrovia, né? Pátios de empresas que são terceirizadas, pátios, plantas próprias, armazéns, porto. Então, toda a movimentação de frete, nós criamos um conceito de pátio, onde nós temos ali um check-in, um movimento de pátio registrando qual o veículo se apresentou, qual o motorista, qual a hora que ele se apresentou, qual a movimentação que ele fez nesse pátio, e depois o check-out dele. Isso na origem e no destino. Então, todas as movimentações de fretes, no melhor cenário, não é obrigatório, tá? Mas nós temos esse conceito de transparência de todas as informações que foram acontecendo ao longo daquele transporte. Se for um processo também de uma compra sem frete, uma compra CIF, a solução também permite o registro dele na portaria, vai ter todo um viés aí de atendimento, de quantidades ou cotas distribuídas entre as transportadoras e fornecedores que entregam direto,
Do mesmo caso para vendas, onde vocês têm os seus clientes que fazem fazem compras, que fazem, que a sua área comercial vende CIF, que tem frete, e vende FOB também, onde seus clientes retiram. Então, tem toda uma maneira de atender todas as demandas de transportes, sendo o seu cliente retirando, sendo vocês carregando seus caminhões para entregar em seus clientes. Bom, aqui tem um fluxo. Boa parte do que eu falei já está dentro desse fluxo, tá? Mas o que eu quero destacar aqui é basicamente esse caminho aqui, que é a aprovação da tabela de frete no SAP. Então, se o caminho chegar de um frete referência, de uma solicitação de transporte pela área de comercial, tá? E ela chega para a logística, as transportadoras interagem, e em algum momento ela vai acontecer uma aprovação dessa tabela, que ela se transforma em tabela ou vira um histórico, tá? Então, um frete referência ele é um histórico que um dia, quando acontecer o transporte, ele virou a referência para buscar aquela meta da contratação do transporte naquela nova praça. Se dentro de um processo de planejamento abrir uma solicitação de transporte de bidding, então a área de logística, a área de torre de fretes, ela recebe essa informação, ela vai tratar, fazendo notificações para as transportadoras através do portal, e essa informação também ela volta na mesma alçada de aprovação, tá? Então, basicamente, o que eu falei é que esse fluxo ele demonstra. Então, tem todo um processo de distribuição de solicitações de transportes, uma negociação, um registro claro de como aquele frete foi contratado, e no final ele se transforma em tabela para poder dar respaldo a um cálculo de frete adequado e conseguir confrontar com o que a transportadora está cobrando. Bom, aqui é um pequeno exemplo de tela, né? Mas em cima do que eu falei mesmo. Então, nós temos as cotações, a contratação, depois o processo de conferência, o pagamento e gerando indicadores. Aqui é um exemplo de uma distribuição de bidding, então tem preços por toneladas, e às vezes R$1, R$2 em cada tonelada ali que consegue negociar bem, traz um resultado muito grande no final. Nesse caso, ele está com uma janela, vamos colocar assim, um horizonte de uma semana, mas vocês podem fazer planejamentos bem para frente, tá? Ou mais adequado com a rotina da empresa. Nós temos um processo de upload de tabelas também, que pode vir pelo SAP ou pela web. A transportadora pode também colaborar com isso. Mas o mais importante é que o processo de aprovação acontece em centralizados. Uma vez que as tabelas estão administradas dentro do SAP de uma forma que vão ser aplicadas nas execuções, nós temos uma transação de simulação de frete, que chamou como utilitário aqui, onde qualquer área da empresa consegue ver como ficaria o frete lá no futuro ou como ficou o frete no passado para uma determinada origem e destino, tá? Então, nós temos o frete principal e nós temos também componentes de frete, que pode ser, por exemplo, uma taxa para frota própria, onde a transportadora ganha um pouquinho mais utilizando um veículo próprio, que vai trazer mais segurança para a área de torre de fretes. Uma taxa de dificuldade de entrega, de repente, que tem uma origem e destino, mas ele tem uma particularidade que complica ou que ele requer um aumento de uma tarifa dentro de uma mesma cidade, numa região um pouco mais complicada. Taxas de embalagens, pode ser até controlado aqui um valor de um combustível, tá? Quanto que o combustível representa dentro da sua tarifa. Então, quando acontece, por exemplo, um reajuste de tabela de frete, base componente combustível, dá para reajustar só a condição do combustível, sem interferir nas restantes. Aqui eu dei um destaque para algumas transações que nós utilizamos, que eu já comentei também, mas nós temos então um upload da tarifa de fretes, nós temos uma carga de tarifas de fretes base TK11, que é o que o LES enxerga, é onde acontece a pricing do cálculo do frete, aprovação das tarifas, o reajuste em massa, e nós temos uma transação que ela representa também um upload, né, depende da quantidade de pátios que tem nessa empresa, na empresa de vocês, porque tem empresa que trabalha com 1, 2 pátios, agora tem empresas que a gente já viu, já atende com acima de 300 pátios, né?
Então, ele traz as regras de uso para cada uma das origens e destinos. O que seria uma regra de uso? A gente tem basicamente movimentações, conforme eu comentei, porto-armazém, que pode ser tudo automático. Então, a gente coloca agendamento automático, check-in e check-out automático. Então, se algum usuário tiver acesso àquele pátio, numa portaria e querer fazer um registro manual, ele não vai deixar. Se uma transportadora quiser entrar no portal e agendar uma entrega numa retirada em porto, também não vai conseguir. Então, tem todo um conceito de parametrização que ela permite trabalhar de uma forma flexível de acordo com as suas origens e destinos, tá? Aqui é um exemplo dos formulários que atendem todos os cenários, tá? Então, nós temos aqui cenários básicos de compras com frete, compra FOB, as permutas, transferências, importações, retorno de armazenagem, aí os cenários de vendas também, cenário de vendas consignação, vendas FOB, conta e ordem, cenários de saídas para exportação. Então, todos os formulários, elas possuem um registro de cadência desejada e as metas de atendimento. Então, deixa eu passar para a próxima tela. Aqui é um exemplo de uma solicitação de transporte. Então, vamos colocar aqui a área de suprimentos lá, está colocando um pedido e ela tem essa necessidade, né, combinada, já alinhada com os fornecedores. Então, é colocado aqui um formulário do tipo T100, que é uma solicitação de transporte de compras, faturamento antecipado ou consignação, e ele vai informar aqui o pedido, a quantidade do pedido que ele quer receber e a cadência que ele quer receber. Essa informação que é registrada, ele está submetendo para a área de torre de fretes. Então, do mesmo jeito que eu dei um exemplo aqui para uma solicitação de transporte de compras, ela pode ser feita ela pode, ou ela deve, né, teoricamente, considerando o único caminho de entrada para a área de torre de fretes, central de fretes, seria através de solicitações de transportes. Aí, cada uma dessas abinhas, elas vão deixar bem claro qual é a origem da mercadoria, qual é o destino, quem vai pagar por esse frete e tem uma gestão de saldos da demanda, ou saldos do pedido, para sempre garantir que não vai acontecer de uma transportadora chegar com uma quantidade superior àquele pedido e que a quantidade que ele está querendo receber naquela semana também não seja superior à quantidade combinada com o parceiro. Essa aqui é uma tela, um exemplo de um processo de distribuição de demandas, tá? Então, é um canal único de entrada de solicitações para a torre de fretes, para a área de logística, que ela tem todas as suas demandas de transportes, onde ela pode recusar, se ela chegar uma solicitação totalmente absurda, alguma coisa muito que ela não consiga atender, não está com a informação completa, ela pode recusar, volta para quem criou a solicitação de transporte para fazer o ajuste. Então, ela pode recusar, ela pode encerrar quando ela atender, ela pode transformar a solicitação num bid. Então, se recebeu uma demanda de um transporte, ela entender que ela consegue abrir uma cotação, mesmo tendo tabela, ela pode submeter para 1, 2 ou 3 transportadoras, quantas ela quiser, e as transportadoras vão colocar seus preços. Em um momento que ela voltar aqui e fechar aquela negociação para aquela demanda, então ela pode ter um preço diferenciado. Isso num caso de rotina ou num caso emergencial também. Se tiver algum problema de sazonal, que os fretes estão muito... não tem pouco caminhão, que ele precisa fazer uma tabela específica, então ele consegue abrir um fluxo por aqui. O que eu destaquei aqui, algumas transações de apoio que são consideradas nessa distribuição de demandas, né? Então, nós já consideramos o IVA, considerando que está abrindo uma solicitação de transporte, que vai ter um transporte, e esse transporte vai ser cobrado, então já no início do processo nós já determinamos qual vai ser o IVA, quais são os direitos fiscais, quais as alíquotas, se for dentro do município de ISS, como vão ser calculados os impostos dentro da pricing do cálculo de frete. No caso de apropriação para a ordem de CO, nós temos uma determinação aqui, uma regra, e também temos uma regra para exceção de pedágio, que em alguns estados, Paraná, por exemplo, o pedágio não faz parte da base. E tem alguns casos também que transportadoras conseguem regime especial e também não colocam o pedágio na base. Então,
existem muitas particularidades no cálculo do frete. Então, nós temos toda essa administração para garantir que o cálculo executado dentro da solução seja aquele que a transportadora precisa cobrar no documento fiscal. Então, essa transação aqui, ela pode trabalhar com várias combinações de modais também, tá? Então, as solicitações de transporte pode ser para primeira perna rodo, segunda ferro, ou sai a primeira, segunda ferro, a terceira volta para rodoviário. Então, tem uma combinação de regras onde nós conseguimos também atender a cada origem e destino, cada um dos seus fretes individuais para seus parceiros. Essas solicitações de transporte que são distribuídas para as suas transportadoras, elas seguem, por exemplo, para a web, para as transportadoras fazerem um aceite, onde ela está entrando com um compromisso de atender aquelas necessidades. Aqui tem um exemplo simples, 30 toneladas aqui, né, distribuída, mas pode ser uma quantidade maior, a quantidade necessária. E depois, uma vez que ela fez o aceite, as transportadoras começam a fazer os agendamentos. Isso aqui é como o foco, não posso dar um foco muito grande no agendamento na web, mas tem todo um conceito, né? Tem o aceite, o agendamento, depois tem um processo de agendamento de retirada, agendamento do destino da entrega, mas eu quero passar aqui só um pouquinho da visão das funcionalidades abertas para cada agenda, de acordo com o cenário, tá? Então, a transportadora, uma vez que criou a agenda, ela pode visualizar os dados da agenda, pode excluir aquela agenda dentro de um conceito aplicado na empresa. Por exemplo, se ela colocou uma agenda, se fez todo um planejamento, ocupou uma grade de um pátio, de repente um dia antes ela vai cancelar, então tem uma regra a ser aplicada. Ela consegue editar para trocar o motorista ou trocar mesmo a placa do caminhão. A transportadora pode fazer a impressão da ordem de entrega ou ordem de retirada, conforme cenário. Então, esse documento ele é um documento que tem claramente o que ela vai carregar ou ela vai descarregar, qual a origem, o destino, os dados, as mercadorias, e esse documento ele tem lá um leitor de código de barras que ele quando chega na portaria das empresas, ele tem um processo rápido de identificação, tá? Quando é calculado o frete, também traz a transparência para ela aqui de quanto ficou aquele frete, como foram os componentes calculados do frete. E essa área de upload de documentos, ele é um fluxo também bem interessante que ele viabiliza a antecipação do valor do pedágio. Então, vou dar um exemplo lá que uma transportadora foi coletar num fornecedor, a origem, então, é um fornecedor que vocês não têm estrutura nenhuma para poder fazer uma antecipação do valor do pedágio, mas a partir desse upload de documentos, que seria ela indicar quais as notas que estão dentro daquele carregamento, a solução, ela uma vez configurada, né, ela habilita para ela a compra de um vale pedágio, e uma vez antecipado esse pedágio, a solução consegue interpretar se dentro do CTE que ela vai cobrar, o pedágio foi antecipado ou não. E depois tudo isso acontece dentro daquela solução que é o monitor de recebimentos, onde ele está tratando as particularidades de cada processo, tá? Então, tanto num frete com origem na empresa, numa transferência, onde vocês têm estrutura e consegue fazer uma emissão de um vale pedágio, carregando em tag ou um cartão, ou numa origem distante da empresa, que seja um fornecedor, então é possível, a gente consegue fazer essa antecipação do valor do pedágio. Basicamente é isso aqui. Aí, conforme regras de negócio, né, a partir do momento que se encerrou aquele movimento, o que ela já fez, se apresentou na empresa, então essas funcionalidades deixam de existir. Por exemplo, ela não consegue mais editar, ela não faz mais upload, ela já fez, ela consegue consultar. O cálculo do frete, é claro, só depois que conseguimos calcular, é apresentado para ela. E a transportadora tem todo um viés de acompanhamento do seu serviço, de como está sendo o valor que está sendo calculado individualmente, em relatórios que ela consegue acompanhar pela web também. Então, todo o processo de faturamento dela pode ser base toda os cálculos internos individuais de cada transporte. Então, no portal ela tem acesso ela recebe notificações, comunicados, ela faz toda essa colaboração de colocar os dados do veículo, placa, motorista, faz sua gestão,
Então, tudo isso são atividades que, quando ele se apresenta na portaria já com uma ordem de retirada, ordem de entrega, ele traz uma velocidade e diminui muito a quantidade de ações pelas áreas das empresas no recebimento do veículo, inclusive as validações fiscais que podem já acontecer durante o trânsito. Bom, aqui é um slide focado só no monitor de recebimentos, mas é o centralizador de documentos fiscais, tá? Então, basicamente, todos os documentos têm origem ou validações na Cefaz. Muitas empresas já utilizam uma mensageria, o GRC, por exemplo. A Decisiva tem uma mensageria própria também, que ela faz algo muito parecido com o GRC. Nós temos um processo de validações. Então, cada documento fiscal, quando ele é recebido pela solução do Decisiva, ele determina um processo de negócios e gera todo um roadmap de etapas que são executadas. E aí nós temos esse diferencial de poder trabalhar as notas amarradas aos CTS, que estão amarrados aos MDFEs, e tem todo o processo interligado. Nós temos aqui a rastreabilidade dos agendamentos, da parte de controle de portaria. Todos os processos têm uma visão dos fluxos de documentos envolvidos, a gestão com balança, com portaria. Então, basicamente, seria isso, o monitor de recebimentos. Eu não coloquei aqui o slide, mas similar ao monitor de recebimentos, nós também temos um monitor de saídas, que ele é utilizado geralmente nos processos de vendas e transferências. E no conceito conforme eu falei, que toda a origem e o destino tem um processo similar de tratamento entre agendamento, check-in, check-out nos pátios, o monitor de saídas também entra, mesmo se for um processo de compra, onde você tem o seu fornecedor como um pátio externo, onde você tem toda essa administração também de horários e de fluxo de documentos gerados. Bom, aqui é uma visão do que eu comentei lá, de um processo de compra normal, por exemplo, aqui com todos os seus documentos interligados, e cada um deles vai ser suas etapas de processamento. O cálculo do frete, ele acontece no melhor momento para cada cenário. O que eu diria melhor momento? Então, quando você tem a informação concluída, no caso, por exemplo, de uma compra lá no fornecedor, a partir do momento que ele faz o upload das notas, que ele inicia um trânsito, opa, é aí que eu calculo um frete. Se for numa venda, a partir do momento que carregou o caminhão, que ele está saindo da empresa, é o melhor momento, eu tenho tudo definido, eu vou calcular um frete. Então, ele não acontece de uma forma desatrelada à execução. A gente procura o melhor momento para poder calcular aquele frete e sempre levando em consideração toda a regra já estabelecida desde a colocação da demanda, da solicitação de transporte, com a distribuição para a transportadora, já dando uma transparência para ela de qual vai ser o valor da tarifa que vai ser pago para aquele transporte. E dentro do cálculo do frete, conforme nós já fizemos todo o conceito também de definição de impostos, nós trazemos isso para um frete líquido para poder fazer o provisionamento. No caso da venda, é uma folha de serviço com pedido criado automaticamente, registrado pelo LES. E no caso da compra, ele não precisa criar esse pedido nem essa folha, ele entra como custo complementar de aquisição. Mas ele também tem uma pricing mais ou menos nesse formato, onde nós temos todos os componentes do frete, nós retiramos todos os impostos para fazer o provisionamento, e depois do lançamento da fatura, a base do IVA, ele volta a gerar todo o valor para poder, já validado, inclusive, com o que a transportadora cobrou, gerando o livro fiscal. Um exemplo de uma divergência, né? Então, aqui eu tenho aqui o valor do frete está acima da provisão. Então, se a empresa foi lá e fez uma provisão e o custo do frete deu R$ 3.221,56, a transportadora cobrou R$ 4.300, qual foi o problema, né? Então, nós temos configurações de divergências que permitem controle estatístico, ou seja, não faz nenhum bloqueio, algumas que bloqueiam a entrada de mercadoria e outras que bloqueiam, por exemplo, o lançamento da fatura. Numa questão de regularização, alguém aprovando essa divergência, ele vai concluir o lançamento, e aí nós temos os processos de regularização, que seriam as ocorrências de frete, para poder gerar os fretes, gerar os adicionais,
no caso que teve uma cobrança menor, ou um desconto que ela veio a cobrar a maior. Agora, falando então sobre ocorrências de fretes, nós temos então, originalmente a solução era caso a caso, documento a documento, né? E aí identificamos aí uma necessidade de um cliente aí que, acho que até foi um cenário de ferrovia, onde tinha alguns fretes que aconteciam, não poucos, né? Dezenas de fretes acontecendo e a negociação da tarifa ainda estava em andamento e depois de uns 2 meses aparece a necessidade de fazer um reajuste retroativo em cima de, sei lá, dezenas de centenas de documentos lançados, tá? Então, nós fazemos todo esse processo de cálculo de ocorrência base retroativo, com aprovação também em massa, e onde ele traz aos parceiros uma cobrança base às suas ocorrências aprovadas, e aí dentro do monitor de recebimentos ele vai verificar cada uma das cobranças se estão adequadas ao valor autorizado, e aí ele segue para lançamento definitivo de forma automática também. Então, a ocorrência de frete pode ser individual ou pode ser em massa, tá? Também pode ser de débito ou crédito, conforme eu comentei no início ali, tá? Então, a transportadora teve uma estadia, então tem todo um conceito do registro, que horas que ela se apresentou na empresa, quantas horas estava dentro de uma tolerância, quando que começou a abrir uma estadia, se essa estadia foi de um dia, de vários dias. Então, toda a informação está muito amarrada para dar um respaldo para uma auditoria, tá? Então, todo o conceito de pagamento está muito, muito bem controlado. Bom, aqui no final, eu deixei o contato do Cláudio Serafini, que ele é o responsável pela área comercial, tá? Ele faz a interação com as empresas, com os clientes interessados na solução. Eu acredito que esse material deve ser disponibilizado. Vamos lá. Agora eu gostaria de abrir para vocês, então, a questão das dúvidas. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode abrir o microfone e pode falar diretamente com o Nilson, tá bom? Alguém teria alguma dúvida? Ô, Nilson, volta ali no template final, no slide final, por favor, onde tem os dados de vocês, para contatos. Sim, tá? sim. Beleza. Pessoal, última chance, alguém teria alguma pergunta? Não. Bom, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer a todos também pela participação, né? E nós estamos com os contatos aí, eu acredito que a gente consegue fazer alguma apresentação voltada a algum dos módulos, aquele que pode mais apoiar vocês dentro de alguma necessidade. Então, a gente agradece muito a participação de vocês e quem quiser buscar algum material, pode solicitar diretamente para o Cláudio, fazer um meio de campo com ele, que a gente procura atender todo mundo aí da melhor forma possível. Muito bem, Nilson, muito obrigada pela participação, pela excelente apresentação. Esta apresentação, pessoal, juntamente com o vídeo, né, gravado dessa live, ela ficará disponível no nosso portal, lá na pastinha documentos, lives parceiros Azug, e aí lá dentro da pastinha da empresa Decisiva, na data de hoje, 2/7, vai estar lá a apresentação e o vídeo também. Lembrando que o vídeo também estará disponível na parte externa do portal, onde não será necessário entrar com login. Vocês podem assistir a live lá na íntegra também, além das outras lives, né? Vídeos das reuniões dos SIGs que nós estamos postando lá. Informo também que se alguém tiver com alguma dúvida
relação ao acesso ao portal, com relação à ZUG, por favor, fique à vontade para entrar em contato conosco através do zug@zug.com.br. Nós estaremos à disposição e teremos o prazer de responder vocês, tá bom? Agradeço a todos pela participação aqui, desejo um ótimo dia para todos, uma excelente finalzinho aí já de semana, tá bom, pessoal? Até mais, fiquem bem e fiquem com Deus. Valeu.